Olá, olá todo mundo. Hoje é domingo, eu acho que é domingo dia 12, né? Se eu não estiver confusa na data, 12, 11 ou 13. É tão bom estar aqui, a gente fazendo essa conversa que é uma banquinha ao avesso. Hoje a gente vai ter uma pessoa super bacana aqui conosco, que é a Tanesca Cal. Eu vou ver se a Tanesca já tá por aqui, tá, gente? Pra chamá-la. Eu sempre me confundo quando tem gente. Tanesca. Eu espero que todo mundo esteja bem, com saúde, aguentando até a chegada da vacina, que é a nossa ansiedade de ficar em casa. Tanesca! Coisa boa! Tá me ouvindo? Tô, Tem que aumentar aqui. Eu moro num lugar que é muito zoada, tô ouvindo perfeitamente. Eu sempre deixo, tá? Tanesca. Tô ouvindo, tá ótimo. Eu deixo os primeiros 5 minutos as pessoas chegando com os comentários, aí eu vou fechar. Você concorda? Aí a gente Certo? abre. Eu não tô te ouvindo bem, não. Eu vou ajeitar aqui enquanto isso. Tá, Vou trocar. tá. Eu vou falando enquanto isso, tá? Poxa, eu moro em um bairro que é boêmio. E hoje é domingo. Aí eu tenho que botar o fone. Não, a gente vai se Ai, ajeitando. Não, não se preocupa, pode ir com toda a calma se você estiver me ouvindo, né? certo. Toda a calma do Vou falar. mundo. Enquanto a Tenesca vai se ajeitando, gente, eu vou falando algumas ideias. Não só da conversa de hoje, que é sobre mulheres na ciência, e todas as nossas formas de barreiras que são impostas às mulheres negras, as mulheres nordestinas, a Tanesca vem da ciência, mas eu queria fazer uma proposta enquanto está aqui aberto para domingo que vem. Eu queria muito que nós pensássemos numa retrospectiva da banquinha esse ano e que a gente pensasse que sonhos a gente pode sonhar para 2021 na vida acadêmica. Então, eu queria ouvir de vocês se isso faz sentido. O segundo recado que eu queria dar, aí a Tanesca vai me dizer se já está com o fone. Já está? Tá, né? Tô, tô. Eu participei de um podcast esses dias, se chama Cara Pessoa. A editora, a jornalista, a produtora, ela fez tudo junto com alguns colegas, se chama Fernanda Mena. É um podcast muito bacana, gente. Eu vou colocar aqui novamente, mas eu queria hoje chamar vocês para escutarem. Fernanda Mena e o podcast se chama Cara Pessoa. Dado que você já está ouvindo bem, Tanesca, eu tirei os comentários, vou fazer agora a abertura formal, certo? Certa. Gente, é um prazer muito grande estar aqui com a Tanesca Cal. Eu vou fazer as minhas apresentações e a Tanesca corrige. Eu conheci a Tanesca como leitora dela em um blog que se chama iabasciência.com.br. A Tanesca, ela é uma física. Olha que nome pomposo. Tanesca é uma física. Ela é professora de física e uma pesquisadora na física, e da física e da história das ciências no Brasil com a física. Ela também tem um canal no YouTube que se chama Café Científico Preta Ciência. É, eu- e ela tem esse curso de extensão, que são as IABAs, que ela vai nos explicar aqui, Ciências e Ações Afirmativas. Quando eu fiquei conhecendo essa iniciativa e assisti algumas das aulas, a mim, sabe, Tanesca, foi fascinante, porque ela cruza muitas das nossas conversas aqui, que é sobre como expandir o nosso horizonte na pós-graduação com mulheres, pesquisando com mulheres diversas na ciência,
E aí, quando eu convidei você para nós fazermos essa conversa, nós tivemos muita dúvida, eu e a Tanesca, se eu ia ao Instagram dela, se ela vinha aqui, e a minha proposta foi ela vir aqui para que essa comunidade aqui, que não conhece a Tanesca, possa conhecê-la e passar aí ao Instagram dela e as iniciativas de comunicação que ela tem no YouTube, e os cursos de extensão. A Tanesca é alguém que na vida acadêmica nós chamamos um extensionista, é alguém que faz ciência e pesquisa pela extensão. E que essa foi algo que eu conversei muito pouco aqui, Tanesca, nos últimos 7 meses, o lugar da extensão para encontrar, para conversar sobre ciência. Mas a Tanesca ainda me pediu que eu apresentasse sobre algo, uma faceta da vida dela, que não estava nos currículos, eu não conhecia, que ela tem uma filha chamada Liz McKinney. Então, a conversa hoje vai ser sobre isso, sobre mulheres na ciência, a maternidade dessas mulheres na ciência, mulheres negras na ciência e nas ciências que são chamadas as ciências, que alguns falam ciências duras, as STEM, que é a física, a matemática. Então, bem-vinda, Tanesca. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada especialmente por ter essa sensibilidade e me enxergar com esse espelho de projeção tão importante, tão potente e que ainda estou aprendendo a me ver, a me enxergar assim. Então, é um dos trabalhos que a gente está realizando, chamado Espelhos de Obirins, que é a importância das projeções, o espelho como alegoria de se enxergar, se projetar e através do outro aconchegante e de uma forma como você me projeta de algo que muito tempo eu não enxerguei e eu estou construindo essa projeção diante de uma mulher negra cientista, apesar que mais de 20 anos que eu estudo, eu nunca parei de estudar e minha vida sempre foi a educação básica e agora crescendo na carreira, né, vertical. Então eu vou chamar se você me permite, chamar essa conversa de xirê, que na palavra iorubá significa roda, evocação do sagrado, consagração. E vou chamar essa nossa conversa de xirê das Iabás, porque eu saúdo a Iabá que existe em você e que existe em mim. A Iabá, na língua iorubá, significa sagradas divindades femininas que representa a força da natureza, sabedoria, destreza, perspicácia, que ultrapassa qualquer alegoria que a gente pode trazer, mas que é necessário para a gente simbolizar as mulheres nas ciências. Então, essa conversa eu vou consagrar desta forma e agradecer por a oportunidade de conversar contigo, que carinhosamente comecei a seguir e ver o trabalho potente, tão importante dentro do feminismo, dentro do verbo que se chama amar e respeitar. Então, sobre esse trabalho, eu vou falar um pouco, e aí eu quero convidar você a pensar algumas questões, né, sobre a vida vertical, né, da carreira vertical, porque a minha vida, eu me desenvolvi, a minha carreira me desenvolvi muito na horizontal. A cada derrota que eu tinha na universidade, da pós-graduação, eu, que sempre gostei de estudar, investia nos estudos e nas graduações. Então, minha carreira eu comecei com ciências naturais, na UFBA, depois fiz química, depois fiz física, e assim eu consegui, melhorando e pensando na educação. Então, eu tenho uma vivência em ensino de ciências na educação básica. E quando eu estava me mobilizando muito, porque a vida sindical, estudantil e ativista negra sempre esteve comigo, ao mesmo tempo, com seu ônus e bônus. E eu refleti sobre todos esses posicionamentos, sobre todas essas quedas de tentativa de entrar na carreira universitária, para professora, pesquisa, porque no
no Brasil se faz pesquisa de base é dentro das universidades, tá? Sempre nas universidades. E esse lugar de poder é o lugar que tem um sistema de barreiras tão eficiente que faz com que pessoas com corpos atravessados pelo biopoder, pelos sistemas de opressões, não consigam adentrar, porque é um lugar estratégico de reconfiguração de mentes, de construção de ideias, construções de verdades, e esse lugar sempre foi limitado a gente. E pensando nessas trajetórias das mulheres negras nas ciências, essas potências, mirar você próprio, diante das várias potências que, porventura, você consegue enxergar, é uma possibilidade. E isso, no meu trabalho, eu venho chamando de espelhos de Obirins, que lá, no trabalho do projeto As Iabás Ciências, vocês podem observar as mulheres, essa projeção dessas mulheres negras nas várias áreas das ciências exatas, e como essas mulheres têm um significado muito grande para mover todo um corpo diante disso, né? Vários corpos. E esses corpos vai para além das mulheres negras. E isso daí é ações afirmativas. A gente tem que discutir ações afirmativas na pós-graduação, porque essa política pública que nos custou muitas vidas, ela deve ser protegida, tem que estar no controle social e tem que ser reverberada e celebrada. Tenesca, eu acho que você tocou em várias coisas que nós podíamos tentar começar a nos arrumar aqui. A primeira, eu queria muito agradecer, né, por como você começa, me convocando como uma Iabá. Esse é um gesto muito generoso da sua parte. E você passa contando uma parte da sua história que eu não conhecia. E ela é uma história muito comum em muitas mulheres. Você diz, eu fiz química, fiz física. Teve uma terceira, né, que você falou. Eu fiz gestão pública para poder aprender os editais, políticas públicas, em uma das derrotas que eu tive para ingressar. E fiz especialização em educação ambiental. Uma carreira toda horizontal, diante da minha negação da minha carreira horizontal, vertical. Diante da negação, eu fui caminhando. Então, eu queria puxar aqui, né? Você diz, olha, Débora, olha a quantidade de coisas que eu fiz aqui, né? 2 graduações, 3 graduações, eu fiz especialização, e a abrangência da construção narrativa que eu vou fazer, da ciência, compreender a desigualdade, falar de ações afirmativas, a educação infantil. E essa não para não fazer, não que você não quisesse, assim me parece, mas essas barreiras são tão sistemáticas para isso que você está chamando vertical, que é o mestrado, o doutorado, e se transformar em uma professora universitária, que eu acho que nós poderíamos começar a nossa conversa aqui. Essa sua história, ela é uma história muito comum às mulheres, e às mulheres, como você descreveu, dos corpos atravessados pelas desigualdades, em particular as mulheres negras, que não só porque enfrentam barreiras para atravessar essa carreira vertical, algumas delas são leitura de editais, como você acabou de dizer, Tanesca. Essa é uma das experiências mais comuns que eu vejo, que as pessoas vão dizer, eu não sei sequer por que eu não passei. Porque ler o edital é uma caixa de ferramentas de muitos privilégios acumulados, né? De destrinchar aquilo ali. A começar pelos regimes de provas. Eu estou certa? Claro, claro. O interesse dos professores, as formas que as bancas são construídas, elas forjam uma derrota que é projetada só para a pessoa que está concorrendo, né? Eles colocam uma forma de seleção que engessa aquele lugar somente para os seus pares.
E isso precisa ser discutido. No momento que a gente cria uma válvula nesse sistema de barragem, que são as ações afirmativas, você abre a comporta e aí vem as cotas, aí vem os povos indígenas, aí vem os povos LGBTQI+, aí vem todos os corpos atravessados para entrar nessa comporta. Uma pequena entrada, porque as ações afirmativas significa uma política pública para diminuir essa segregação do fazer ciência, né? Uma construção vertical. Quando você me projeta como uma mulher cientista com a construção de sucesso, pode forjar todas aquelas pessoas que estão aqui embaixo, e eu sei que o sentido que você falou não foi isso. Eu sei que o sentido que você falou foi o reconhecimento de uma trajetória. Quantas trajetórias de mulheres negras e de corpos atravessados como eu são perdidos, né, são esquecidos e não entram na universidade por conta de não saber como acessar essa pequena comporta que são as ações afirmativas, que não está tendo controle social suficiente para poder fazer valer na pós-graduação, que foi a partir de 2017. Esse é o grande debate. Sim, eu acho que você me faz eu queria comentar duas coisas. Eu queria concordar com a correção que você me faz, que você diz que quando eu a convoco como uma cientista, aqui tem uma balança que se move de duas maneiras, né? Por um lado é o reconhecimento desses corpos ignorados, com esse título que era reservado só a alguns, e na sua área majoritariamente os homens brancos, minoritariamente mulheres brancas e raramente mulheres negras. Mas, ao mesmo tempo, é uma reprodução de sistemas de poder, sistemas de saber, que são de exclusão e que explicam um pouco a quem ficou fora, né? Então, o que você me convoca é dizer, nós temos que usar essa balança de uma maneira que consiga representar essa tensão. Eu queria contar a você, Tanesca, que quando eu fiz a publicação dizendo quantas mulheres na física, mulheres negras você conhece? Eu disse, eu conheço Tanesca. Começou a aparecer uma marcando outra, dizendo, Débora, eu também sou uma mulher da física, eu também sou negra. Maravilha. E uma foi marcando outra. Maravilha. Eu fui olhar todas elas, eu queria dizer que todas vocês estão hoje aqui, eu fui olhar, e eu não sei o que aconteceu, Tanesca, que todas que marcaram e que eu li, eram todas nordestinas. Eu não sei se aqui foi uma identificação, porque você é uma mulher da UF, uma mulher negra nordestina, ou se é uma concentração no Nordeste, nas mulheres na física, ou se é porque eu também sou nordestina e esse cruzamento houve. Eu não sei dizer. Nossa, você não sabe a felicidade que você me deu, porque essa grande importância de reconhecer as iabás, as mulheres pretas nas áreas das exatas, das naturais, faz parte do projeto. Esse projeto que pode ser visto lá no site e a gente cadastrar, mapear, porque a gente está no campo da invisibilização. A gente está no campo de alguém dizer, não tem mulheres negras na física. As mulheres negras na física têm uma baixa representatividade, principalmente na carreira vertical, e a gente tem que discutir isso. E está tendo discussão sobre isso, e a gente precisa pegar esses trabalhos, como a professora Zélia Ludman, que é uma companheira, muito obrigada, professora Catemari Rosa, que é minha orientadora, Alan Brito e tantos outros, Antônio, tantos outros que a gente faz parte, e aí eu agradeço o acolhimento dos físicos pretos, o grupo que eu faço parte, dos físicos pretos. Então, a gente começa a mapear áreas que são uma questão de uma violência tremenda. A gente sabe que a área da física, a área das ciências exatas, é uma área extremamente de segregação e que consolidou ideias, preconceitos e utiliza até hoje, principalmente pelos mecanismos dos paradigmas. Quando a gente entra, a gente vai discutir paradigmas, a gente vai discutir epistemologias, a gente vai discutir metodologias, a gente vai trazer novas perguntas, a gente vai trazer novas demandas. Isso tira o status quo
E aí isso discute aquele lugar confortável. Na verdade, Tanesca, você está me levando do que eu imagino, né, com o meu conhecimento de física do ensino médio, e você me tira dali e me devolve para uma discussão não só sobre a própria epistemologia do conhecimento e sobre como a epistemologia do conhecimento na física, como fora da física, como nas ciências humanas de onde eu venho, ele é racializado e marcado pelo patriarcado, né? Então você disse, nós temos um grupo, uma rede dos físicos pretos. Vocês sabem quantos são no país as mulheres na física que são pretas? Pois é, a gente está fazendo levantamentos. Tem grupos diferentes fazendo levantamentos. Tem um trabalho da Ludma, de Zélia Ludma, fazendo cadastro sobre perspectivas diferentes. O trabalho de Catemari Rosa também faz um cadastramento, um rastreamento. O meu trabalho faz um rastreamento das mulheres cientistas pretas através dessa extensão, que na universidade é aquele cocô do cavalo do bandido, né? Extensão, muitas vezes, pelo menos das universidades que eu passei, a extensão era lugar de ir para a comunidade, não era de prestígio, era um lugar de comunidade popular, né? E aí, na época que eu não tinha esse nível de discussão tão elaborado que a gente está conseguindo. As mulheres, o feminismo preto, o feminismo das mulheres negras está trazendo nova perspectiva epistemológica de discutir. E aí a gente olha para outras pedagogias transgressoras, né? No trabalho que eu realizei, eu chamei a Tiffany Odara, uma mulher trans, para poder discutir isso. E é importante dizer o nome das pessoas, porque foi assim que você chegou até a mim. É assim que as outras mulheres pretas físicas disseram, eu também sou, porque reconheceu você uma iabá importante, que é um espelho de Obirim. Não, e hoje, eu preciso contar isso de novo, porque elas devem estar aqui. Elas foram marcando de uma em uma e dizia, eu sou também, Débora. Mas aí elas marcavam 3, 4. E aí eu ia olhando de uma em uma e eu fui fazendo uma viagem. E era isso, era doutorado, era mestrado. E aí essa é a minha primeira pergunta para você, para nossa conversa, que toca muito as mulheres, né? Nos últimos dias eu tenho recebido, Tanesca, muitas mensagens, muitas mesmo, eu digo, é uma quantidade significativa, de mulheres de diferentes idades, mas mulheres que em algum momento, nessa persistência, como você chamou, na horizontalidade da vida acadêmica, tentando passar pela barragem, seja porque elas são negras, seja porque elas tiveram filhos, e elas me dizem, será que ainda é para mim? Eu não sou tão jovem, algumas dizem. Eu tenho filhos. Hoje eu recebi uma que dizia exatamente assim, eu não vou dizer o nome dela, mas ela diz, eu e meu companheiro estamos no mesmo curso, fazemos as mesmas aulas online. Todas as provas ele tira mais alta do que eu. Porque eu tô lá cuidando da filha, eu tô lavando louça, eu tô limpando a casa. Então, a minha pergunta para você, Tanesca, seria: as mulheres, além das camadas estruturais do racismo, do patriarcado, da classe, de todas as outras que nós podemos listar, há ainda as atribuições dos deveres do cuidado na casa. Que conselho a gente poderia dar às mulheres que vivem como você, áreas muito restritivas à entrada das mulheres, com pouca discussão sobre o que significam as ações afirmativas e que ainda vivem a maternidade e que tem sonho de um doutorado no exterior, como eu sei que é o seu caso. Sonho não, planos que você vai realizar, né? Muito obrigado por tocar nisso. Primeiro, esse sistema todo, primeiro, constrói ideias de negação de pertencimento. Primeiro, a gente tem que acreditar em uma modelagem que se diz sonhos. O planejamento e a afirmação, a autoafirmação da sua carreira. Que a primeira pessoa a acreditar em si é você mesmo. E isso pode chegar a partir de quê? A partir de espelhos. Por isso que lá no trabalho tem um jogo chamado Espelhos de Obirim. É um jogo singelo
e que a gente está procurando financiamentos coletivos para poder imprimir isso, para chegar nas escolas, para educação, inclusive de jovens e adultos, e para a formação de professores, porque os professores das exatas precisam ser informados para isso. E para essa mulher que fez essa pergunta maravilhosa, ela já está saindo, ela não se conformou. É o desconforto que mobiliza a gente. É o meu desconforto que me mobilizou para a minha atividade como intelectual e pesquisadora, ativista. É o seu inconformismo que faz você se mexer e usar as agências que você faz parte para poder fazer transformações de vida. Então, no campo das mobilidades, cada um na região onde faz parte pode mover esse poder. As pessoas têm uma crítica muito grande sobre empoderamento. Eu procuro usar essa tecnologia epistêmica positivamente para se mover em direção daquilo que você deseja, apesar das barreiras, das sequências, dos sistemas de barragens, esse termo que eu estou construindo na minha pesquisa das mulheres das ciências, eu vou me mirar naquelas que passaram pela barreira. Eu vou me mirar aí tem a Sandy, que é uma física fazendo doutorado, a Carla com o canal, o Café Científico com as Pretas, mostrou o trabalho do Amplia Ciência que eu fiz com a minha parceira, também física, a Rafaele Souza. É assim que a gente vai furando esse sistema, usando as agências que a gente faz parte. Todos nós estamos agenciados. Agora, o nível de poder a gente mobiliza, né? O meu nível de poder, dentro desse micropoder, eu vou atuar nele para furar as barragens e empoderar, né? Fazer valer. Excelente resposta, porque isso devolve a todas nós, né? Inclusive a nós duas em áreas tão diferentes, né, Tanesca? Porque quando você me convoca nesse lugar de uma Iabá, é convocando essas agências que nós temos condições de mobilizar para o nosso encontro de transformação para ampliar essas barragens, mesmo que as minhas agências na física sejam muito reduzidas. Uma das perguntas que em algum momento eu ouvi você falando era que hoje você está terminando seu mestrado e as pessoas perguntam isso aqui: qual é o momento, enquanto eu estou escrevendo a minha dissertação, que eu já tenho que pensar no meu doutorado? Eu queria fazer uma provocação a você e você me dizer se faz sentido. É exatamente no seu momento da escrita da dissertação, pode parecer um pouco de atropelo, que você já tem que começar a pensar no doutorado. Ou para fazer a seleção, ou para fazer aquelas passagens diretas que muitos programas têm. Se você publica um artigo, você pode sair direto do mestrado para o doutorado sem dissertação. E aí a segunda pergunta que vem, para eu também te ouvir, vale a pena fazer doutorado no exterior? É melhor fazer um sanduíche, que é aquele período que a gente faz de 1 ou 2 anos no exterior? A sua área é uma área em que há ainda muito estímulo a uma internacionalização que é com a mobilidade, né? Você ir fazer um doutorado no exterior. E a sua área é uma área muito, muito rara, de uma maneira geral, no Brasil, que é a história das ciências, história das mulheres negras na ciência, história das mulheres negras na física e no que se chama as STEM, né? Então, é claro que há um caminho aberto de possibilidades para você fazer um doutorado inteiro no exterior. Mas há também um caminho que pode ser uma barragem um pouco menos demandante para você nesse momento, que é terminar o seu mestrado, emendar o doutorado e começar a se preparar para um sanduíche no exterior. Faz sentido para você? Muito obrigado. Você tem uma sensibilidade muito boa. Essa construção de você se projetar em espaços, aqueles que são extremamente, que negam a sua presença, na minha opinião, é aquele que você deve insistir. Mas não insistir de uma forma inocente ou doentia.
mas sim com a fluidez de perceber quais são as oportunidades que você pode agarrar e quais são os modelos que você pode aprender. Quando a gente evoca as iabás, as representações femininas nas ciências, das mulheres negras nas STEMs, a gente está vendo a forma que elas modelaram os seus caminhos e carreiras acadêmicas. Porque ninguém pega a gente pelo braço para ensinar a gente como é que se constrói uma carreira vertical acadêmica. Os professores, eles têm tempo limitado para poder mentorar a gente nessas modelagens. E aí você tem que investir nos exemplos dessas oportunidades. Primeiro que você não conhece as agências. Você não conhece as seleções. Você não sabe quais são os primeiros passos. No meu caso, eu olhei para as oportunidades que estão sendo criadas por essas mulheres pretas que estão em organizações mobilizando oportunidades. O Guelé 10, certo? O Guelé 10 fez um curso, o qual que eu participei, para poder preparar mulheres pretas para poder entrar nessa carreira vertical, em todas as áreas. Eu era a única das áreas da STEM, mas tinha muitas mulheres, e aí eu quero agradecer as aprendizagens que eu tive com as minhas parceiras que eu fiz de toda a vida, a Flávia, a Jéssica, a Julianas, e aí a Maia, e aí eu não vou conseguir falar de tantas outras mulheres. A BPN, Associação de Pesquisadores Pretos, Negros e Negras, fez um curso também para mobilizar pretos pelo mundo. E aí fez um curso para os pretos, as pessoas negras e corpos atravessados, que são vários, né? Até inclusive os povos ciganos, que eu vi até uma discussão sobre isso, como acessar, fazer o doutorado, o mestrado, na verdade, nos Estados Unidos, por exemplo, não existe. É mais válido você fazer o doutorado, porque lá é assim, vai direto, pode ir direto. Então, são oportunidades que a gente tem que estar atenta. A gente são mais de 30 anos de movimento negro que se institucionalizou. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que a gente tem que fazer valer no município, tem que fazer valer e assim cobrar do poder público que faça valer a legislação. As ações afirmativas é um lugar que a gente tem que fazer valer. Por exemplo, também dentro da universidade, através de disciplinas. Lá, aqui no meu programa, o que eu faço parte, o programa de ensino, filosofia e história das ciências, a gente tem linhas de pesquisas como história, ensino, como é que se chama? Filosofia das ciências, onde também tem formas de aprender como chegar até lá e tem disciplinas que tratam como feminismo. Como é que eu consegui aprender a história das mulheres na ciência? Através de disciplinas. Então, as ações afirmativas mudou o currículo também das universidades sérias. Eu não sei se eu te respondi, né? Respondeu. Não, mas você não, você me respondeu algo que eu nunca tinha pensado dessa maneira, e eu acho que é uma boa maneira de expandir o que você continua descrevendo com essa alegoria da barragem. Nós temos, então, vamos aqui traçar o modelo, que você fala o tempo inteiro esse verbo modelagem e modelar, que eu queria te fazer uma pergunta, que me parece que é um deslizamento da epistemologia dentro da física para você pensar a pós-graduação. Eu queria te ouvir sobre a compreensão desse conceito de modelar e modelagem como os processos de transformação. Guarda essa pergunta. Mas eu queria ver se eu sigo como você está traçando não só a análise da transformação da ciência e da pós-graduação brasileira. Você me diz assim, eu entendo que o problema que nós temos diante de nós é que a pós-graduação e a ciência brasileira, de uma maneira geral, né, ciências humanas, ciências exatas, ela é marcada pelo patriarcado, pelo racismo, que isso vai se expressar em homens brancos, mulheres brancas, e os seus alunos muito semelhantes entre si, né? Um espelho que reproduz esse modelo. As ações afirmativas, então, elas entram como essa barragem, que vai permitir
corpos atravessados por regimes perversos de desigualdade, mas a nossa conversa hoje são as mulheres negras, as mulheres pretas, começam a atravessar essa barragem para fazer um segundo atravessamento, mas vertical, nos regimes de reconhecimento, poder, fala, representação da ciência. E aí você diz, quando elas fazem isso, nós começamos a bagunçar os espelhos. Os espelhos para aumentar essa barragem, para as novas gerações chegarem. Mas você diz uma segunda coisa, importantíssima para mim. Para essa barragem ser transformadora também na estrutura, e não só na sua representação, como o conhecimento é produzido e reproduzido, ele também tem que seguir as ações afirmativas. Então, uma disciplina sobre feminismo negro, sobre epistemologias alternativas a essas tradicionais, ela tem que ser razão de possibilidade para a continuidade das ações afirmativas como um processo de formação duradouro e continuado. Então, eu primeiro queria saber da professora de física se eu consegui reproduzir, que você traça como um modelo, e se sim, me explica o que você está chamando de modelar e modelagem. Obrigado, você sintetizou de uma forma que talvez eu não conseguiria nesse momento de emoção. Apesar que as emoções têm que nos empurrar para uma resposta e que essa resposta seja a favor da maioria. Quando a gente fala de modelagem, a gente fala de estruturas e limites. E quando você modela, um campo fica visível, outro campo não vai ficar visível. Um vai ser apanhado, incluído, outro campo não vai ser incluído. Então, as modelagens, elas sempre vão excluir uma parcela. E de que forma a gente vai excluir ou incluir? Entende? O modelo ideal é um modelo onde a gente possa participar o máximo possível. Certo? Então, eu já ouvi de professores falando, nós estamos selecionando os melhores. Sim. O que é melhor para você? Sim. O que é melhor para você? É a dificuldade de você modelar eurocentricamente ou você tem a capacidade de desenhar a partir da posição onde você ocupa. Cada um de nós vai ter uma percepção do lugar onde ocupa, que é chamado lugar de fala. Não impede você de fazer a leitura desse lugar, mas a sua percepção, você vai ter que assumir essa perspectiva, né? Isso na física clássica, quando a gente está ensinando lá, né, seja na formação de professores da física, que eu ainda não sou formadora de professores da física, eu sou formadora do ensino básico de meninos e meninas, jovens e adultos que estudam a física, que diminuiu também, né, com essa reforma da BNCC, a quantidade de horas. Então, a gente está acostumado a ver a localização. Então, o debate da universidade é falar de quais são os pontos de vista que estão sendo adotados como padrão. E a banca, ela é desonesta. As bancas, em geral, não são todas, elas aplicam a desonestidade do mérito e as ações afirmativas como uma proposta de migalhas, de coitadismo, e não é. A gente não sabe, a gente sabe que as políticas de ações afirmativas é uma válvula para deixar aquele fluxo entrar naquela barreira, naquela barragem, naquele complexo. Porque até chegar nessa seleção, eu já passei por tantas coisas, inclusive defender minha vida. Porque em cada hora está morrendo uma mulher negra, em cada momento está morrendo um homem preto. Então, se você sobreviver até os 40 anos, você está no lucro. A população negra está discutindo a existência, humanidades. Como outras populações, a população indígena, os povos indígenas, que não tem nem a visibilidade midiática, está disputando a própria vida dos seus territórios. Então, eu quero seguir
o vocabulário que você está usando, que a minha ele é muito original, talvez para você seja lugar comum. Tanesca, para mim ele é muito original quando você diz modelar. Mas é isso. Porque a sua sabedoria de sair da física e conseguir e nós conversarmos, né, com a minha fragilidade de conceitos, você vai dizendo, modelar então é trabalhar com estruturas e limites. E sempre incluir ou excluir campos, mas há sempre perspectivas. E você diz, e olha só, se é assim, no processo de seleção, por exemplo, o que está ali operando é uma modelagem de estruturas e limites que exclui. E ela inclui por uma perspectiva, que é essa chamada da meritocracia, dos melhores, ou dos critérios como idiomas, ou dos critérios como escrita de tal maneira, ou solução de fórmulas, eu imagino que seja na física, eu não saberia dizer. Então, que essa perspectiva, que a meritocracia ela é uma perspectiva, agora ao revés, para essa estrutura e limites, que inclui e exclui a partir da construção de um modelo, que no seu ponto de partida, no seu ponto de chegada, é patriarcal e racista. Estou fazendo sentido ou não? Claro, eu acho que você trouxe, resumidamente, exprimiu para além daquilo que eu consegui dizer, mas que você conseguiu perceber do meus gestos. Eu consegui aprender, Tanesca, eu consegui aprender. Lembra? A minha física tem 30 anos, Tanesca. Modelagem, estrutura, limites. Eu estou tomando nota, olha aqui, ó. E aí você vai e diz assim, não, mas é de verdade, para mim isso porque são alegorias, né? Eu aprendi lendo você como usar o sistema de alegorias para você trazer, representar uma dada realidade, né? Então, o significado das Iabás para a minha vida é isso, dizer, você não tem o direito de desistir, porque muitas mulheres, homens, crianças morreram, seu lugar também é de mérito e também é de poder e de responsabilidade. Nenhum passo mais atrás. Avante. Nenhum passo mais atrás. O meu lugar é o meu lugar de sucesso. O lugar das mulheres negras, em qualquer lugar, é um lugar de sucesso. O lugar dos corpos todos atravessados é um lugar de existência e de sucesso. A universidade tem que ser um espaço de várias perspectivas. Não é universidade, é um padrão preconceituoso que a gente está rearranjando, né? Que já melhorou e muito. Aí eu penso, como é que eu posso dar para trás se a Sônia Guimarães, a primeira mulher negra a obter o doutorado em física em 89, não desistiu. Ela não desistiu aos 60 anos dela, com todos os atravessamentos lá do Instituto Tecnológico Aeronáutico, a perseguição que empobreceu ela, no sentido de ela não conseguir todos os proventos que ela tem direito por conta das perseguições taxativas de professora ruim, construção de sem legitimidade. A primeira mulher, uma das primeiras mulheres do concurso a entrar no ITA. Que significado tem essa mulher para a nossa história? O que significa, Tanesca? Me conta o que significa. Que ela significa uma nova era. Eu só quero te dizer o seguinte, quando ela consegue o doutorado em 1989, eram os anos em que eu estava estudando na graduação. Você vê como isso, é tudo muito perto. Essa mulher estava atravessando, não era nenhuma barragem ainda, era um buraquinho de uma agulha. Primeira mulher com doutorado em física, uma das primeiras... Ela vai pro céu, né? Pelas histórias bíblicas, ela já foi pro céu. Não fala pra mim de história bíblica, que outro dia eu falei, que eu acho que foi... Eu nem sei. Não, analogia com respeito, né? Mas eu erro tudo. Então, eu nem sabia que isso era bíblico. Então, vamos arrumar outra aí. Para dizer que ela é antes da barragem. É antes da barragem. Aí. Ela é uma Iabá e ela vai ser celebrada. Se depender da gente, ela vai ser celebrada sempre. Ela e todas as mulheres, todos os corpos, esses que são maltratados, esses que são perseguidos,
As pessoas têm que ter o direito, inclusive, de escolher se vai continuar a carreira ou não, né? Mas tem que ter escolhas. A gente não pode ser limitada. O trabalho da equipe de Alan Brito fez um diagnóstico da Sociedade Brasileira de Física. Esse diagnóstico para ver qual é o perfil dos físicos. A maioria dos físicos, não é novidade, não precisaria contar, mas em tudo a gente tem que contar. Melhor é contar. São homens brancos na carreira vertical, os doutores. Depois deles são as mulheres pretas. E a gente, quando consegue ingressar na carreira da física, está limitado à graduação e às licenciaturas. Lembrando que licenciatura na universidade é um lugar reservado sem prestígio. Olha que equívoco de toda a sociedade. Licenciatura é um curso que não tem celebração. Mas para minha família teve. Eu fui a primeira, né? Eu abri a comporta e o pessoal, se Tanesca pode, todo mundo pode. E é assim. Tanesca, você disse outra coisa aqui muito bacana, que eu escuto de mulheres e homens aí, de que para ser uma cientista tem que operar a razão e não a emoção. Nós duas aqui cruzamos uma outra, a gente atravessa a conversa, a gente ri, a gente se diz. Será que não tem emoção demais e aí a gente é cientista fajuta? Não acho não que esse modelo de racionalização foi uma invenção eurocentrada para poder desqualificar todo o resto do mundo. Então, isso daí, tudo são discussões de modelo de sociedade que eu digo que você é ruim para o seu bom. Eu gosto de resumir, eu sou nordestina, minha comunidade é uma comunidade simples, a gente faz analogia com tudo e é assim que a gente aprende. Então, uma das barreiras que a gente tem, a mais perversa, talvez seja essa tal racionalidade, né? Essa tal descrição, esse modelo descritivo, esse modelo quantificado, que ingessa perguntas, né, para poder limitar as respostas e as percepções, porque tudo depende de uma perspectiva. A gente tem alguma coisa como 10 minutos antes que as pessoas comecem a dizer a senhorinha de cabelo branco não sabe salvar as coisas, vai fazer besteira. E aí, eu tenho algumas perguntas que eu recebi para você, Tanês, que eu queria inverter o nosso final e que eu fizesse perguntas rápidas a você e você tentasse me responder, certo? O que você diria a uma jovem estudante de física, uma menina negra, que diz a física não é para mim, a física é para os homens? Eu vou dizer a ela para ela olhar para ela mesma e olhar para o exemplo que é mais próximo dela. A minha resposta talvez não seja elaborada, no sentido que essa pergunta eu já me fiz. E como é que eu venci essa pergunta? A física é difícil, é muito complexa, é abstrata, eu vou gastar muito tempo com isso. Eu não preciso mais disso, no meu caso, eu não preciso mais disso. Eu vou dizer, esse lugar aqui é meu, eu tenho perguntas para fazer esse ramo da ciência. Eu quero resposta desse ramo da ciência. Eu quero construir nesse ramo das ciências. Eu quero entender como funciona o universo. Eu quero entender como funcionam os mecanismos. Eu quero aprender a quantificar esse evento. Eu quero olhar para esse fenômeno físico e conseguir descrever e entender esse fenômeno físico. Eu quero poder criar tecnologia a partir do entendimento desse fenômeno físico. Eu quero poder criar e recriar aquilo que a natureza faz. Eu quero ultrapassar a escala do espaço e tempo. Eu quero me comunicar melhor com isso. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu não tenho uma resposta pronta para isso. E não tem que ter, mas vamos lá. A segunda, essa menina fez a física, ela vai entrar na pós-graduação. Como é que ela seleciona um programa? Você tem orientadores fabulosos, pelo que eu andei fuxicando no seu currículo.
Você O currículo recomenda... está todos atualizados. Então, talvez não sejam mais suas orientadoras, mas o que eu andei olhando são mulheres Essa, fabulosas estudando. sim, Importa quem acolhe a gente, Tanesca? importa. Importa. Primeiro que as minhas orientadoras, eu tenho muita sorte. Elas são os espelhos. Eu consigo me projetar através dela e elas se projetam através de mim. Entende? Elas ensinam um mecanismo, leituras, que eu tenho resistência. Eu tenho um certo tipo de resistência. Lembra, para a gente aprender, a gente precisa desfazer as resistências. Né? A gente tem que tirar essas questões e fazer a intersecção. Então, essas mulheres, elas são tão importantes para a minha vida, tantas outras em outras áreas, né? São importantes. Você disse algo muito importante. A alegoria do espelho, ela faz uma subversão dos regimes de poder. Porque, na verdade, são suas orientadoras e você para elas. Eu queria ler para você um comentário que tem aqui da Graziele Cabelodroma, que essa resposta que você acabou de me dar sobre a menina é um manifesto. Então, eu vou abrir os comentários, Tanesca, porque eu sei que não é todo dia que a gente tem uma professora, uma cientista, para poder fazer perguntas como eu fiz, tão assim, eu tenho certeza que seus colegas da física devem estar embolando de rir de mim na minha tentativa de usar modelar, estrutura, limites, perspectiva, mas eu tenho certeza que estão rindo de mim e vão rir aqui depois. Vamos lá, e aqui estão dizendo, Tanesca, você é maravilhosa, você é incrível. Gente, perguntas para a Tanesca. Enquanto estão vindo, queria ter tido uma professora como você. Tanesca, eu também. Eu também. Você sabe que eu gostava muito de física e muito de matemática, mas eu não tinha professoras mulheres. Mulheres negras menos ainda. Obrigada. Que orgulho e inspiração, uma motivação para nós negras cientistas. Tanesca, você é maravilhosa. Parabéns pela caminhada e pela resistência. Obrigada, Tanesca. É muita mulher, Rumo tá? ao mundo, né, gente? Doutorado no mundo. Quem quiser me orientar no mundo. Essa é uma provocação também, né? Tanesca cirúrgica e potente. As nossas futuras cientistas, elas podem chegar aos nossos programas de pós-graduação, mas os nossos programas também podem chegar a elas. E aqui é um momento de provocação. Tanesca é alguém que está aberto para o mundo. E nós precisamos de cientistas como você contando a história da física, isso que você nos contou hoje. O meu é todo seu, Tanesca. Carrega essa alegria para os 4 cantos. Eu sou negra, eu sou mulher. As pessoas escrevem muito rápido, eu não consigo ler. Me ajuda, Tanesca. Eu queria muito eu não consigo também. E orientadora como vocês. Tanesca representa uma nova era, vocês são inspiradoras. Isso daí tem que discutir, Débora, porque o etarismo, eu fiquei tão emocionada de falar com você, que o etarismo é uma das barreiras que a gente tem que derrubar. Os editais estão acabando com as mulheres. As mulheres, elas têm uma vida muito corrida, então tem outros momentos, qualquer pessoa, a vida da gente, e aí é celebrada a juventude, que tem que ser celebrado, mas a gente tem que discutir etarismo. Os editais não pode limitar tanto as idades. É o meu ponto de vista, né? Você está certíssimo. Você sabe que essa é a pergunta mais insistente que eu recebo no inbox, Tanesca, dizer, Débora, fala, é porque eu não tinha a categoria. As pessoas falavam da idade é o que você está chamando, o etarismo. E elas fazem essa pergunta para mim. Eu tenho X anos, eu tenho Y anos. Será que é para mim ainda? Você me chamou de jovem, eu fiquei tão muito feliz. Mas para muitos editais eu já não presto mais, quer dizer, descartes de possibilidades, né? E de vivências. Aqui acabou de aparecer uma dizendo, eu tenho 58 anos e estou no doutorado. Mas, Tanesca, eu tenho que chamar a jovem, minha querida. Olhe para mim, olhe para você. Vamos estudar física aqui. Perspectiva, estrutura, limites.
uma modelagem inclui e exclui. Eu não falei de Kennedy, eu fiz tudo assim, ó, eu vou falar de Kennedy, o que o espelho significa. O Egito, que é chamado de Egito, é uma civilização quemética. Shekata Diop estudou e afirmou o Egito preto, porque até isso o colonizador tirou. Então, o espelho é uma projeção também subjetiva e mágica. Vamos falar, religiosa e espiritual. Mágica, eu que não tenho religião, a gente chama mágica, mas não, é subjetiva e espiritual. Além de toda a estrutura que eles narraram, né? Kemed, ó, quantos anos antes de Cristo? E você abriu uma pequena barragem aqui. Quase todos os comentários estão vindo dizendo: eu tenho 40 anos, eu tenho 44 anos, eu tenho 58. Parte 2, por favor. A Sand Science aqui, que foi uma das que hoje marcou, que eu não sei o nome, Sand Science, ela marcou dizendo... Sim, é companheira. Ah, é? Ela é a doutoranda e ela está sendo homenageada lá no jogo Espelhos de Obirins. Viu? Tem uma sequência. A gente, podcast, vai ter podcast, viu? Alan Brito, podcast lá, viu? E a Baz. Vai ter, oh meu Deus, Rita de Cássia, a física premiada. Convidei Eliade, aceite, por favor. E é isso, vai ter podcast. Eu tenho um tema. Café científico com as pretas, viu? É um café científico com as pretas. Mas olha a bagunça que a gente faz. Nunca teve tanta gente falando ao mesmo tempo, as duas falando ao mesmo tempo e as pessoas comentando. Teve uma pergunta que eu me perdi, que era maravilhosa, que a pessoa fez, que era... A física me ajuda muito na modelagem da criminologia. É alguém fazendo doutorado. Mas era alguma pergunta para nós duas. Eu me perdi, Talesca! A gente promete que a gente vai responder. Talesca, eu queria deixar os últimos 2 minutos, antes que as pessoas comecem a marcar aqui a velhinha que não sabe salvar as coisas. O que você quer dizer para mim? O que você acha que... Aí eu vou ser sua aluna, da escola ainda. O que eu posso fazer de diferente? Como quem eu sou, os lugares de agência que eu ocupo e que eu posso transformar para, com a minha perspectiva, construir estruturas e limites, modelar uma ciência que seja mais inclusiva. Pode ir sem dor. Eu tinha feito uma pergunta para você. Eu não sei o que dizer para você, porque eu acho que você está no caminho certo. Eu tenho aprendido muito com você. É a questão das vozes que você trabalha, e eu acho que é um caminho muito certo. A escuta ativa, você escutar é tão necessário. A questão dos verbos que você pronuncia e reflete no seu trabalho, certo? E progredir, dissipar, né? O verbo que você fala muito, que é do cuidado, né? Rebelar. Quando nós mulheres estamos aqui, a gente estamos construindo, a gente está se rebelando contra um sistema isso causador. E você sabe das suas dores, eu sei das minhas dores. E são dores comuns e outras não. Essas dores que não são comuns trouxe um abismo social entre eu e você, né? Esse abismo social que você está construindo pontes. Então, o verbo poder, né? A distribuição de poder é o mais importante. Desculpa esse tempo que eu dou porque para falar, porque são tantas palavras. E gratidão, viu? Meu, gratidão a você. Eu não sei nem de que tempo que você disse que dá. Agora vai cair 1 minuto. Vamos dar um beijo uma para outra e tchau. Um beijo, Talesca. Um beijo a todo mundo. Obrigada. Depois a gente conversa mais. Um beijo. Tchau. Beijo.